Salve, salve, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao Aceleração de Vendas TV. Esse é o nosso episódio 101, maravilhoso, vencemos a barreira do 100. As pessoas dizem, né? Se você quiser ficar bom em alguma coisa, faça 100 vezes. Então, aqui o podcast já estamos no número 101. Hoje eu estou com um convidado bastante especial, já vou contar quem é e como é que eu o conheci. Mas antes eu vou pedir, claro, para você dar um like aqui, para você compartilhar o nosso vídeo e se inscrever no canal para que a gente possa levar a palavra para mais pessoas aqui na Aceleração de Vendas TV, que a gente fala de autoconhecimento, vendas, negócios e muito mais. Estou aqui hoje com o Edu Oliven, seja muito bem-vindo. Oliven. Edu Oliven, seja muito bem-vindo. Na verdade, assim, ó, é Oliven, porque é um sobrenome alemão, mas isso não deu certo no Brasil. Todos os meus amigos sempre chamavam de Oliven desde pequeno, aí eu já digo Edu Oliven, que fica mais fácil pro pessoal lembrar. Boa, Edu Oliven vai falar aqui um pouquinho da trajetória de vendas. Hoje o papo vai ser muito sobre vendas e eu vou começar contando como a gente se conheceu. E aí você faz a gentileza de se apresentar aqui para a nossa turma. Eu estava navegando lá no TikTok, coisa que, né, todos nós hoje somos dependentes químicos das redes sociais. Precisamos de uma dopamina, né? Então, se o cara fica tremendo um pouco, fala, deixa eu pegar o TikTok e tal, ou outras redes, né? E aí vi um conteúdo legal, etc e tal, como a gente é de vendas, aceleração de vendas, eu vi um conteúdo legal, falei, cara, vou acionar esse cara aqui pra gente poder fazer um podcast. Mandei uma mensagem para ele, não sabia muito se ia responder, porque tem isso, né? A rede social, às vezes você não sabe o quanto o cara tá ativo ou não. E aí ele respondeu. Falou, cara, putz, eu tinha convidado ele para fazer um podcast, né? Esse, no caso. E aí ele falou, cara, eu moro na Colômbia e tal. A gente começou a trocar um pouco de ideia e acabou que encaixou. Hoje a gente está, então, gravando aqui um podcast sobre vendas. E isso surgiu de um conteúdo de inbound marketing. Então, olha o quanto é importante você trabalhar as redes sociais e tudo mais. Seja muito bem-vindo, Edu, e me conta um pouquinho da sua trajetória aí. O que te fez chegar em vendas? Massa, cara. Uma história interessante. Primeiro, prazerzão estar aqui. Não sabia que era o episódio 101. Constância, acho que é um objetivo sempre para tudo na vida. Então, parabéns aí pela consistência no podcast. Valeu. Cara, eu era formado, estava fazendo economia. Né? Eu comecei a fazer economia porque eu tinha interesse em parte de teoria de política econômica, nada a ver. Pensava em trabalhar no mercado financeiro. E aí, no meio ali da faculdade, eu entendi que eu precisava ali trabalhar depois de um determinado momento. E surgiu uma oportunidade numa empresa chamada Anshan, que é uma associação empresarial, para quem não conhece, funciona como um clube de empresas que a gente promove, né? Promovíamos networking, relacionamento e conteúdo para gerar e fomentar negócio ali entre empresas. Uma colega minha de faculdade me indicou para fazer uma entrevista lá. Cheguei lá sem a mínima ideia do que era aquilo. Às vezes até ali na entrevista ficou um pouco confuso ainda, mas eu me lembro que no final da entrevista tinham 3 posições em aberto. Uma de produto, uma de relacionamento e uma de desenvolvimento de negócios, que era a área comercial, como chamava. E aí, o pessoal perguntou, olha Edu, o que tu prefere trabalhar aqui entre essas 3? E aí, na época, eu disse que eu tinha uma preferência ali pela área de produto, por alguns temas específicos. E uma das pessoas que estava na entrevista cortou e disse, Edu, tu vai dar certo em desenvolvimento de negócio, cara. Vai por mim. Essa aqui eu acho que eu não vou deixar tu escolher. Senti que tu é de vendas, senti que tu vai mandar bem aqui e queria te fazer esse convite para desenvolvimento de negócio. E aí eu gostei ali da cara da empresa. Naquele momento ali, estava começando a minha carreira e, pô, beleza, só vamos. E aí, a partir de então, nunca mais saí de vendas, nunca mais quis trabalhar com o mercado financeiro. E sou muito grato, na verdade, porque tem muita gente que começa a trabalhar numa área que não gosta e depois muda. Às vezes não só a profissão, mas a área como um todo, né? E, pô, foi muito feliz ali, sou muito grato de ter entrado para um lugar onde eu era muito feliz e que eu tinha certo talento. Então, hoje em dia não me vejo mais saindo de vendas, mas foi aí que tudo começou. Pô, que legal, cara. E você confirma uma estatística da HubSpot, né? Que é a empresa que atualmente você faz parte, que diz que 73% dos vendedores se tornaram vendedores. Né? Não tinham se preparado para serem vendedores, então você faz parte da estatística, assim como eu. A gente acaba se tornando vendedor, né? Eu não conheço alguém que, quando criança, dizia que queria ser vendedor. Tu já conheceu? Não conheço também. As pessoas têm vergonha de ser vendedor hoje em dia, né? Algumas. Esse é o primeiro slide da minha palestra, né? E eu achei curioso porque quando eu achei essa estatística da HubSpot, eu falei, cara, agora eu tenho uma... Porque se você pensar no Brasil, né, não sei, no exterior, não existe curso de vendas de bacharel, né? Você diz assim, né? O cara me forma no terceiro colegial, sei lá, no 9º ano, e você é vendedor. Não tem, né?
e o curso, a graduação também de gestão comercial tem um monte de coisa que não se aplica para 99% das profissões que a gente tem em vendas no mercado hoje também, né? É. E aí o cara poderia fazer uma faculdade mais genérica, etc e tal, mas enfim. O fato é que o cara não é bacharel em vendas e isso faz muita falta, né? Faz Como é muita que falta. você, né, por exemplo, para dividir uma dor que eu vejo aqui todo dia. A gente treina time de vendas todo dia, né, enfim, com muita frequência, e aí você, por exemplo, não tem um vocabulário comum. Então você tem um cara que veio de engenharia, um cara que é da nutrição, um cara que é dentista, outro cara que é administrador. Então quando você fala de Pareto, por exemplo, um tá entendendo, o outro não. E aí você precisa voltar na raiz. Só que na raiz, para falar de Pareto, para o cara que é engenheiro, é o básico do básico do básico. Para o cara que é dentista, é algo novo. Como é que você vê isso na prática, assim, essa dor dessa não homogeneização do conhecimento de vendas nos times de vendas? Vamos falar aqui da Anshan, já já a gente segue, né? Mas da Sim, sua experiência de lá para cá. não, perfeito. Eu acho que isso depende muito sempre do mercado onde tu atua. Eu acho que determinados vendedores com certos backgrounds, e isso vai acabar influenciando na forma como eles se comunicam, e não só background profissional, como pessoal. Como é que foi a criação, uma pessoa que vem de cidade grande, uma pessoa que vem do campo, uma pessoa que tem uma família mais tradicional. Tudo isso vai acabar impactando muito no estilo que ele vai ter de comunicação. E aí, eu acho que a comunicação, ela sempre vai... Esses dias foi engraçado que eu fiz um post no LinkedIn que eu tava com um lead, né, que eu tinha criado já certo rapport, e aí eu coloquei ali no Whats, olá, lead, tudo bem? Eu não botei o nome dele ali. Automação de FUP do Edu chegando. Digite 1 pra dar ghost, digite 2 se você quiser seguir. Aí ele mandou uma figurinha ali se cagando de rir e eu coloquei o print, claro, rasurando ali quem era o número, o contato dele, e coloquei um post falando polêmica chegando no LinkedIn. O que vocês acham? Pô, faz sentido tu ter uma linguagem mais informal, mais formal, isso ajuda ou agrega na... E aí foi uma divisão ali polêmica que muita gente, eu acho que a grande maioria das pessoas ali no LinkedIn, que é um público de vendas majoritariamente B2B, eu diria, trouxeram que era um tipo de comunicação que eles acreditavam muito, que era mais o futuro. Porém, teve algumas pessoas que também trouxeram pontos interessantes, que é dependendo do mercado onde tu atua, dependendo quem é teu perfil de cliente, tu precisa ter um certo tipo de comunicação que se enquadre, né? E às vezes até com o que a tua marca comunica. No meu caso, que trabalho na HubSpot, para aquele perfil de cliente que eu tinha sentido que aquilo ia ser positivo, fez muito sentido. Então, eu acho que sempre vai depender muito, porém, é claro, né? Influencia e acho que o ideal é tu conseguir encaixar a característica, a personalidade do vendedor, se tu for pensar em contratar alguém para o time certo, para a empresa certa, que tenha esse fit e sinergia, né? Boa. Legal. E aí, cara, idos de Anshan, estamos falando de que ano aqui? A galera que vem aqui é tudo jovem, eu sou mais velho, então eu não consigo. Mas estamos falando de que ano mais ou menos aqui? Puxa, bota aí 2017. 2017 que eu entrei na Enxerga. Boa. E aí, depois da Anshan, como é que foi sua carreira em vendas? Quer dizer, ali você se descobriu e falou, Eu cara, me não vou ser descobri, economista, vou seguir nessa função cara, aqui. foi legal, cara. Ali na Anshan, primeiro, assim, eu comecei ali na Anshan, e aí, como é que era o dia a dia ali? Isso foi bem diferente da segunda empresa que eu entrei, que é a RD Station, a empresa onde eu tô hoje, que é a HubSpot. Porque primeiro que na Anshan a gente trabalhava de terno e gravata, a gente não usava um CRM. Eu me arrisco a dizer que eu era a única pessoa do time que tinha o meu Trello, porque Uhum. ninguém fazia anotação de nada, nem Aí, planilha de Filipão. Excel. E o dia a dia era que a gente era os nossos próprios SDRs, era a gente mesmo, a gente fazia o cold call, a gente marcava a reunião, a gente pegava um carro, ia em duplas, outra coisa que era muito interessante, que hoje em dia é uma prática considerada improdutível, eu diria que para a maioria das empresas, ali sempre os vendedores, e eu acho que um dos motivos para isso é porque eram vendedores mais júniores, estavam começando a carreira, não tinham experiência em vendas, a gente sempre fazia as reuniões em dupla. A gente ia de terno, com uma pastinha na mão, com um monte de folha onde a gente apresentava os produtos. A gente chegava ali na reunião, existia uma orientação para tu fazer perguntas antes de apresentar, mas não eram perguntas que tinham uma sequência lógica clara, um racional por que tu vai fazer cada pergunta em tal ordem. É só para dizer que eu cheguei e fiz algumas perguntas antes de oferecer qualquer coisa. E aí a gente fazia a apresentação,
A gente fazia viagens ali pro interior do Rio Grande do Sul de carro, visitava, marcava 7 empresas. E ali foi muito legal porque, apesar de tu não ter envolvimento com método de vendas, CRM, era mais mão na massa, mas, pô, tu aprendeu ali no teu primeiro emprego a fazer outbound, marcar tuas próprias reuniões, é algo que eu valorizo muito. Segundo lugar, tu cria muita resiliência, tu aprende a tomar muito não. Terceiro, primeiro emprego, isso hoje em dia a galera que está em venda sofre mais. Muita gente nunca fez uma reunião de vendas comercial presencial. Trabalha 6 anos em vendas e nunca sentou cara a cara com o cliente. Aquilo também eu acho que deu um peso muito relevante, assim, que é tu sentar cara a cara, é diferente. Sim. É diferente. Contornar uma objeção ali atrás de um Zoom, de um Google Meet da vida, é diferente quando tá sentado olhando no olho de um diretor de vendas, tu mal tem barba na cara ainda e o cara, ele é um diretor de vendas, tá 30 anos numa empresa de 500 funcionários. Então tu cria já um jogo de cintura que eu acho que foi, pô, a melhor escola que eu poderia ter entrado para me preparar para o mercado. E é um lugar que, como é um nome muito conhecido, a Anshan, pelo menos ali em Porto Alegre, muitas das maiores empresas do mercado já eram associadas, né, associadas a clientes da Anshan pelo modelo de negócio. Era muito comum que a pessoa com quem tu ligasse para tentar marcar uma reunião já conhecesse a Anshan. E por conta disso, muitas vezes, até pelas empresas que tu citava que eram associadas do segmento dele, ele deixava e topava fazer uma reunião. E aí, hoje em dia, principalmente muita gente, o mercado de tecnologia cresceu muito e tu vê que é muito comum a pessoa entrar como SDR, ela faz um trabalho mais operacional, não vou dizer que é mais fácil ou mais difícil, mas ele é um trabalho muito mais repetitivo, ele exige menos conhecimento intelectual e jogo de cintura em vendas, e ali, tu, no teu primeiro mês, estava sentando cara a cara com um diretor de grande empresa, com um dono de empresa média. E tu, poxa, eu tinha ali o quê? 18, 19 anos de idade. Então isso te ajuda a criar um certo repertório, postura, que é uma coisa que não é tão fácil, na minha opinião, de ensinar como um script de spin selling. Poxa, como é que tu se porta, como é que tu olha para o cliente, como é que tu se comunica, que até foi um negócio que a gente estava falando antes. Então, assim, um pouco ali da minha primeira experiência na Anshan, tiveram essas características que eu acho que ajudaram muito a moldar a base do profissional que eu me tornei posteriormente. Muito legal você trazer essa questão da prospecção, né? Porque a gente atende alguns times que tem uma galera mais sênior, assim, né? E aí o cara meio que já contaminado um pouco pelo SDR, pela geração de lead do marketing, inbound e tal, esse lugar da prospecção fica num lugar meio misterioso, assim. E aí o cara, eu sou muito sênior para poder prospectar, etc e tal, né? Na minha leitura, assim, cara, se você é um vendedor que não consegue prospectar, não tem como, velho. Porque você vai estar sempre jogando a culpa no marketing, etc e tal. Quanto mais sênior você é, mais você tem que ter a capacidade de prospectar no nível mais alto. É que o cara às vezes associa a prospecção a ter que ficar, 70, 80 ligações. Se você é um cara sênior de verdade, você vai fazer 4 ligações e agendar uma reunião. Com um cara top. Você sabe que me lembrou uma coisa depois que... A gente vai entrar nisso, mas depois eu fui gestor de vendas ali na RD e quando eu entrevistava, muitas vezes eu perguntava, pô, qual que é a tua principal competência aí como vendedor? Muita gente dizia assim, pô, me traz um lead qualificado que eu fecho o lead. Eu perguntava, tá, então, saberia gerar um lead qualificado? Pô, fechar um lead qualificado quentinho Sim. embalde, todo mundo fecha. E ninguém dizia, todo mundo, tipo assim, acho que muita gente dizia isso e nunca ouvi ninguém falando, pô, eu tenho a capacidade de todo mês gerar uma venda boa de um lead que eu prospectei. Isso hoje em dia tá cada vez mais raro, né? Sim. O cara, eu acho que tem a história da questão do medo da rejeição na prospecção, né? Mas um dos medos que a gente mapeou aqui, queria ouvir um pouco sua opinião sobre isso, é o medo do cliente saber mais que eu. Eu não sei se isso acontece nas empresas de tecnologia, porque as empresas de tecnologia focam muito em treinar o cara em produto. Mas quando você pega o mercado farmacêutico, que o cara tem que de alguma forma prospectar um médico, que naturalmente o médico tem mais conhecimento que você. É a única coisa que certeza que você tem, né? Pô, você é um representante farmacêutico, de uma indústria farmacêutica, e vai vender um produto para o médico, o cara com certeza sabe mais que você. E aí, como é que você se diferencia, ou como é que você não deixa esse medo te dominar a ponto de você não prospectar? E nos vendedores mais jovens, o que eu vejo é que quando o cara entra num produto mais novo, talvez até numa própria RD, no HubSpot, o cara liga para uma agência,
ele não sabe se vai atender o dono da agência que tem 10 anos de experiência em marketing digital ou se vai atender um cara que tem menos conhecimento que ele, né? Como é que você vê essa questão assim da segurança para a prospecção, principalmente dos vendedores mais novos? Entendo. Eu acho que para prospecção, isso muitas vezes costuma ser um problema menor do que no decorrer do processo comercial, onde o Uhum, conhecimento é mais determinante para tu conseguir gerar valor. Porque o objetivo da prospecção, ele nada mais vai ser do que tu conseguir gerar uma reunião, né? Um primeiro contato relevante, uhum, uma conexão ali com o lead. E aí eu vejo que na prospecção é um pouco mais simples de fazer isso. uhum, Aí, por exemplo, depois, já quando tu tá avançando para fazer um discovery, uma investigação, falar um pouco mais sobre produto, num estágio mais avançado, aí isso pode começar a gerar alguns desafios. E aí, de novo, eu volto naquele ponto que é um dos principais, que é a competência que eu diria que eu aprendi ali na Anshan, é a postura. uhum, Que às vezes tu não vai saber mais do que o lead e tá tudo bem. Só que o vendedor que ele é um pouco mais júnior, acontece isso e desmorona ele na reunião. uhum, uhum. E aí ele fica ansioso. E o lead sente na hora quando isso Na hora. acontece. Então, eu acho que mais até do que tu ter essa segurança de saber ou não saber, é como tu vai se portar se as coisas dão errado. Porque até mesmo em tecnologia isso acontece. Uhum, uhum. Acho que hoje em dia as empresas de tecnologia, elas têm uma estrutura que o vendedor, quando ele vai, sabe que ele tem uma reunião, que, por exemplo, vai precisar ler uma documentação de API, falar de código, de desenvolvimento, que é uma coisa que ele não sabe, ele tem uma pessoa ali que ele pode trazer para essas reuniões. Então Uhum. é um pouco. As empresas de tecnologia de fato têm essa estrutura para atender que esse tipo de problema não aconteça. Mas Uhum. sim, concordo contigo que pode ser um desafio aí. Legal, muito bom. E falando de prospecção, já já vou querer saber da sua experiência na RD, né? Como é que você tem visto a inteligência artificial aí, os bots ou os agentes de prospecção, alguns eventualmente substituindo o SDR, né? Eu estava ontem no evento da Startse e, meu, várias coisas muito legais assim, ainda tem os lagzinhos, mas eu acho que a gente tá uns 6 meses de ficar muito foda, velho. Tá pertinho. Tá pertinho. É que é muito exponencial, né? E até na HubSpot, a gente tem algumas soluções nesse sentido. Ah, já tem E isso? Já tem? Que tem legal. sim. Tanto ali para WhatsApp, como para um chat que fica embedado no site. Não só a HubSpot, mas hoje em dia já tem várias soluções Uhum, uhum, que estão avançando nisso. E de fato, o que eu vejo? Para vendas com ticket menor, é algo que está cada vez mais fazendo sentido e sendo aderente. Para vendas complexas, eu ainda vejo mais fricção da inteligência artificial substituir um vendedor. uhum, Mas de fato a gente vê, assim, e eu acho que até tem clientes que preferem falar com uma inteligência artificial que um SDR uhum. para a própria experiência. Então, sim, eu tô vendo isso muito aderente e de fato, assim, hoje já existe. Ainda tá perfeito? Se já tá perfeito, não. Mas, que nem tu falou, como a velocidade é muito exponencial ali, daqui a uns 6 meses, um ano, as soluções já vão estar muito mais avançadas e é assustador o que a É. gente tá vendo aí. Não, você escolhe a sua voz, né? O Escolhe robô essa fala com a sua voz. voz, impressionante. E é o que você falou, às vezes você vai pegar vou falar aqui do SDR, ou até um vendedor, e o bot vai saber muito mais que o vendedor. Então, às vezes, se você é um técnico, né, ao invés de você consultar no Google a especificação técnica do produto, você vai falar com o bot lá do produto, com a gente, e o cara vai te dar o que você quer. Então, não necessariamente você quer falar com a pessoa, né? Você quer esclarecer suas dúvidas, e aí gera, eu acho que um outro desafio para o vendedor, que é, o cliente chega cada vez mais preparado. Porque o seu próprio bot, agente, enfim, sua inteligência artificial já treinou o seu cliente para vir falar com você. Então, se você é o vendedor, você tem que estar sabendo mais que o cara, né? Exato. As duas vantagens que a gente nunca vai ganhar da IA é que é a capacidade de absorver conhecimento e dado, e outro que por um preço menor que o salário de um SDR, tu tem uma IA que trabalha 24 horas por dia. Sem faltar. Quando a IA conseguir gerar um nível de conexão melhor que um SDR, aí o que a gente vai ter aí para bater de Já, frente com ela? é, já ela Esquece. te liga com a sua música preferida de fundo. Aí você vai criar uma conexão emocional. Legal. E aí, então, você saiu da Anshan e foi para a RD. Fui para RD. Conta um pouquinho da RD aqui, porque pode ter gente que está nos assistindo que ainda não conhece. Claro, claro. E um pouquinho o momento que você chegou lá também. Perfeito, cara. A RD hoje ela é a maior empresa brasileira de tecnologia com foco para marketing e vendas. Então, basicamente, eles fornecem softwares que ajudam na jornada ali de como que você faz estratégias de geração de demanda e nutrição de leads com o marketing,
CRM de vendas, que eu imagino que se alguém que está escutando não sabe o que é um CRM de vendas, tem que voltar alguns episódios aí para... E então a RD ela é a principal empresa brasileira que faz isso hoje. E hoje é uma empresa de 1.000 funcionários já. Quando eu entrei, estava ali em 700. Puta empresa, cara, puta empresa. E aí, como é que foi essa entrada, né? Eu era um vendedor ali na Anshan e, cara, eu consegui ter um destaque legal, mas eu tinha ali algumas limitações mais focadas ali em salário, que eu queria entrar no mundo de tecnologia. Eu sempre fui um vendedor muito fissurado em como que eu posso ganhar mais dinheiro, assim, né? Eu sempre, desde pequeno, assim, inclusive vivo falando disso com a minha família, assim, sempre tive objetivos claros, financeiros, vi que vendas tinham um potencial relevante, só que eu entendi que o mercado da tecnologia ele era tinha um maior potencial de crescimento, de acordo com algumas pessoas ali que eu falava, e aí eu queria entrar para esse tipo de mercado, e acabei entrando na RD. Outra história, cara. Tu entra na RD, assim, pensa num processo de vendas bem azeitado. É brutal, assim, impressionante. Processo para tudo. O case deles ali de construção de máquina de vendas, dos maiores ali do Brasil. E eu cheguei de uma empresa que nem tinha CRM, nem sabia o que era spin selling. A gente ia ali na rua com umas pastinhas para apresentar os produtos, para uma empresa que deu 3 semanas só dessa história, 3 semanas de trabalho. Meu coordenador, ele me chama. Oi, Edu, entra aqui para uma sala e tal, quero trocar uma ideia contigo. E aí eu entrei ali e ele comentou assim, pô, olha só, a tua taxa de conversão de contato realizado para reunião, ela tá em 73%. Ela deveria, de acordo com o nosso benchmark aqui de taxa de conversão do time, estar em 80%. Cara, eu escutei 3 calls tuas e eu identifiquei aqui um padrão que eu acho que se a gente girar esse parafuso, a gente consegue inclusive chegar a uns 83, 84%, não só nos 80%. E aí eu fiquei assim, como é que tu ouviu minha call? Já ficou puto. Caralho, como assim? O que tá acontecendo? O que é taxa de funil? Então é muito bom, né, ter essa complementariedade, assim, mas foi outro tipo de cultura oposta, assim. Que legal, cara. E esse você sabe que é uma das grandes dores, né? Quando você pega times mais maduros de venda assim e fala que vai gravar ligação, o cara dá pulo, não quer e tal. E não vê nesse olhar de, cara, putz, para eu ter alta performance, eu preciso ter uma base de comparação. O maior presente que um vendedor pode ter é ter um manager, um gestor que entende de vendas e se dedica ali, pelo menos, a ouvir uma call ali por semana dele para ajudar a melhorar no qualitativo, cara. Eu também no início dei uma assustada, mas depois eu me dei conta que era eu que cobrava dele. E aí, quantas calls tu ouviu essa semana minhas? O que tu tem pra me Aí dizer o cara agora? já gerou um passivo, né? Agora você fiquei, pô, agora tem que ouvir 5. Você ouviu 3 semana passada? Exato, cara. Exato. Legal. E conta um pouco da sua trajetória lá dentro. Você começou então como SDR, é isso? Essa era... Não, eu entrei como farmer. O que é o farmer na RD? Uhum. Um termo um pouco diferente do que é usado no padrão do mercado. A RD ela tem o canal de venda direta, que é o comum ali, de venda indireta, que é um canal de parcerias, que tem 2.000 agências de marketing que são parceiras, que vão fechar um projeto de marketing aqui com aceleração de vendas, por exemplo. A agência vai fazer tráfego pago para ti, vai fazer todas as redes sociais, um monte de coisa, e vai fazer a gestão de uma ferramenta que centralize, que é o RD Station Marketing. Aí elas indicam ali, eu atendia, eu era de vendas, atendia ali uma carteira de agências que traziam oportunidades. Então, se fosse ali, isso que é o farmer na RD na prática. Aí eu entrei como farmer, fiquei 1 ano e meio, e aí deu um determinado momento e eu tava sentindo uma certa, não vou dizer frustração, mas eu tava sentindo que eu tava aprendendo pouco de vendas, porque metade do tempo eu tava falando com o parceiro, com a agência. E aí eu assisti as reuniões, as calls do time de vendas diretas, os top performers, eu sempre fui fissurado em ouvir call, cara, sempre foi até hoje. E eu vi assim, caramba, velho, a call desse cara aqui é insana, velho. Esse cara vende num nível muito acima do meu. Você pegava os top performers, só tinha Pegava os top performer, cara, eu jantava, tava fazendo comida, almoçando, escutava call. Ia pra academia, baixava a call no celular, botava no fone, depois do trabalho, eu era fissurado. E aí eu, caralho, essa galera aqui de vendas diretas vende num nível diferente. Porque, claro, estão o dia inteiro falando com o cliente. Eu tava ali mais tempo falando com o parceiro. E como eu sou muito fissurado em técnica de venda, você viu ali minha página no Instagram, é disso que eu falo.
Aí eu, pô, preciso fazer um rotation, quero ser do nível desses caras aqui. Aí eu pedi pra fazer um rotation, fui pra vendas diretas, e aí ele deu uns 8, 10 meses, eu fui convidado ali pra assumir a gestão de um time novo de vendas diretas que surgiu, aí eu passei depois 1 ano e meio ali como gestor de vendas. Que legal. Tinha um cara lá, a gente foi parceiro RD por muito tempo, hoje não é É. mais, mas foi parceiro RD. E a gente tinha um cara muito gente fina que era o Cauê. Conheceu o Cauê, não? O Cauê, pô, Ele eu era acho das que eu não antigas, sou da assim. época dele. Ele Tá. deve ser um pouco mais antigo. Tá, lembro que era, sei lá, talvez você falou 700. Ele era acho de que- vendas ali. De vendas, é. Não conhecia. De vendas de parceiros e tal. Enfim, Mas e aí? Mas era o cara que destacava bem, assim. Ah, tá. E foi interessante conhecê-lo. E legal, cara. E aí você então migrou. É muito legal esse seu foco aí em ouvir a galera, etc. Eles não achavam ruim, não? As pessoas que. super, A cultura já. super apoiam esse Que tipo de legal, iniciativa, fazer rotation ali entre áreas. O que você mais aprendeu, velho, ouvindo? Acho que já tem uma dica super aí pra quem quer modelar, né? Cara, se espelha nos caras que mais performam, né? Se espelhando nos caras que mais performam. O que você aprendeu com esse espelhamento? Assim, olhando o que você entende que os caras faziam que você não faz? Sabe que na época você falou, cara, puta, isso aqui eu acho que é um negócio. E que talvez até hoje seja um diferencial. É como fazer um discovery perfeito, eu diria assim, cara. Tá. Porque o que tem. São 3 níveis que eu falo assim que o vendedor ele vai ter em capacidade de fazer um discovery, uma call de investigação bem feita. O primeiro que é o vendedor ruim, que é o cara que improvisa, faz um monte de pergunta que não faz sentido, ou faz perguntas ruins. O segundo que é o cara que dominou o spin selling, segue ali o script, faz as perguntas direitinho, situação, problema. Então. E tem o cara que está num nível de excelência, que ele dominou tão bem o spin selling, que ele roda o spin selling de um jeito que não parece que ele tá usando um script. Parece que ele tá tendo uma conversa que é relevante para o cliente, que ele tá fazendo perguntas que estão desafiando a forma de pensar e o status quo, sem parecer que ele tá usando uma técnica de venda. Para mim, e é esse o ponto, porque eu sabia sobre spin selling. Tinha lido o livro, situação, problema. Exato, só que tu pega assim, eu vou te dar um exemplo muito, muito bom disso. Eu fazia assim a pergunta, sabia o spin selling, seguia o script, e eu acho que a grande maioria dos vendedores vai fazer uma pergunta tipo assim, por que isso está sendo uma prioridade para ti agora? Pergunta comum de uma call de vendas. Eu ouvi um cara ali fazendo, ô Marcelo, tu é empresário, cara. Tua agenda deve ser tão corrida ou até mais que a minha. Você me comentou que tá tendo alguns desafios, mas, cara, vamos lá, assim, hoje, por que dia 27 de março, às 6 horas da tarde, tu parou teu tempo, tá investindo pra gente trocar essa ideia agora, assim, e não daqui a 6 meses, não 2 meses antes, por que agora? Suave. Tu entende, assim, o cara não tá seguindo um script. Sim. Ele sabe que ele tem que fazer essa pergunta, só que ele faz a pergunta de um jeito tão personalizado, trazendo Envolvente mesmo. Envolvente, tom de voz, trouxe coisas ali da conversa. Ele não tá lendo a pergunta, ele tá realmente fazendo a pergunta de um jeito muito mais genuíno do que se ele tivesse seguido um script. E é isso que a galera sabia fazer muito bem, assim, cara, isso aqui é um nível diferente. Tive a humildade de reconhecer que, cara, eu sou um merda aqui em spin selling, tem gente fazendo call assim. Que legal, cara, que legal. Ontem eu passei uma situação, até foi curioso você comentar isso, que foi o seguinte, tava um cara que vende um determinado serviço e um outro cara aqui, 2 empresários, né, a gente conversando aqui, e aí esse empresário aqui tava tentando contar para isso que ele fazia, e o cara não tava entendendo muito. E aí na hora, né, assim, quando a gente tá de longe é um pouco mais fácil, né, quando você tá no meio da call ali é mais difícil, mas... E aí eu falei, cara, esse cara daqui não tá no nível de consciência de comprar o produto desse aqui. Então, você precisa fazer uma pergunta pro cara, para esse cara sentir a dor e ver se ele consegue subir o grau de consciência para falar, putz, eu tenho a dor. A partir da dor eu posso ter a necessidade, né? E foi curioso que eu usei o spin selling, mas dessa maneira, porque a gente estava no jantar, entre amigos, assim, então foi muito natural. Não vai perguntar qual que é a tua maior dor numa conversa dessa.
Até tem um vídeo de um outro cara aí que postou que ele conversando com a esposa dele, falando sobre por que ele não foi no futebol. Não sei se você viu esse. Não vi. E aí ele usa as técnicas de spin Ah, selling. tá. Excelente, velho. Excelente. Eu vi sim. Mas aí, cara, fazendo as perguntas ali de spin selling, o cara na hora falou, putz, cara, pra mim faz sentido o seu produto. Então o cara que, há 2 minutos atrás não tava nem entendendo e vendo o valor do produto de um, a partir do momento que você conduz o cara pras dores, né? O spin selling é maravilhoso por causa disso, porque ele aprofunda a dor, mas ele faz o cara pedir a solução, né? Então o cara fala, puta, eu preciso disso. Porque tem essa provocação. E às vezes até as pessoas confundem um pouco o spin selling como uma pergunta de investigação apenas. Então, sim, você quer descobrir mais sobre o cara, mas no fundo você quer despertar, dar uma apertadinha na dor do cara pelo ponto de vista dele, né? Até acho que você fez um post sobre isso, não? Sobre como aplicar um spin selling errado? Sim, eu fiz e tem. São 2 posts que eu fiz diferentes sobre isso, que o primeiro deles é justamente isso que tu falou, que eu acho que é a principal objetivo num discovery, ou um dos principais, é tu elevar o gap entre o estado atual do prospect e onde ele tá. Ele às vezes chega com uma dor, tem um gap, só que quando tu consegue, através de perguntas, fazer ele entender coisas que ele ainda não tinha pensado, e tu gera valor fazendo isso. Tu não tá só fazendo perguntas para tu apresentar depois uma solução. Não, tu tá gerando valor, entregando uma percepção diferente sobre a dor do cliente que ele ainda não tinha percebido. Claro, às vezes o cliente não vai ter uma dor tão clara e a gente tem que dizer, não, cara, fica assim como tu tá, não faz sentido, não resolve. Mas quando a gente vê que tem alguma coisa ali e o cliente ainda não percebeu o tamanho do problema que ele pode ter se ele não resolver agora, aí é o papel do vendedor fazer isso. E entrando no outro tema, que é isso que diferencia muito também uma pessoa que conhece o spin selling, porque todo mundo aqui que deve estar ouvindo, ou 90% eu imagino que já deve ter ouvido falar, ou Sim. conhece até a metodologia. E aí tem o cara que vai fazer a pergunta de, beleza, eu preciso pegar a dor do cliente, vou perguntar, pô, qual que é teu problema? Ou o que que tá te impedindo de atingir tal objetivo? Peguei a dor, beleza, na cabeça dele vou passar aqui para a próxima parte do spin. O vendedor que ele já domina um pouco mais, ele pega a dor e ele faz uma coisa que... E eu sempre fazia isso quando eu entrevistava pessoas, cara. Era o meu principal do roleplay da entrevista quando eu era gestor lá na RD. Era o meu principal pega-ratão. 70% dos vendedores eu eliminava aí. Porque eu sempre perguntava, tu usa alguma metodologia de vendas? Sim, tal qual, spin selling. Ótimo. Vamos fazer um roleplay então rápido. Vamos fingir que eu sou a empresa que tu trabalha aí, que tu conhece produto, sabe vender e tal, e tenta pegar minha dor aqui. E aí ele pegava o problema, às vezes nem perguntava o problema, fazia muita pergunta de situação, que é entediante pro lead, beleza. E sempre quando ele pegava o problema, ele parava ali. E tem algumas perguntas que eu chamo que são como perguntas socrásticas, que tu faz para conseguir aprofundar muito bem numa dor, para aumentar esse gap percebido pelo cliente entre o estado atual dele e o que ele quer chegar. Que é, por exemplo, assim, tu vai pegar a dor dele. Beleza, peguei a primeira camada da dor. Aí tu tem algumas perguntas que tu pode fazer, por exemplo, para contextualizar a dor. Às vezes tu pega a dor ali meio resumida, pode me dar um exemplo de como que isso acontece hoje no teu dia a dia? Vou te dar alguns exemplos, beleza. Detalhei aqui a dor. Aí tu entra assim, beleza, mas já parou para pensar o que está causando essa dor? Outra camada, entender a causa raiz. Às vezes ele não sabe, e quando ele não tem clareza na verdade por que isso está acontecendo. E aqui é um outro exemplo que tu fez uma pergunta que gerou valor para ele no Discovery. Ele pode nem ver a tua apresentação, mas só aí, já valeu a pena pro lead, que tu fez uma pergunta que ele ainda não tinha pensado, o que tá causando isso? Esse cara me provocou um desconforto. Exato. Beleza, o que tá causando? Aí tem outra que é, por exemplo, metrificar a dor. Isso para B2B faz muito sentido. Sim. Que é, cara, como que essa dor, por exemplo, como é que tu consegue metrificar essa dor em dinheiro que tu tá deixando na mesa, ou que tu já parou para pensar nisso? E tem um outro lado também que é o que eu chamo de uma camada mais pessoal. A gente sempre na venda tem que tentar atingir o lado emocional e o lado racional. E normalmente, principalmente em B2B, as pessoas focam muito no racional. Porque é negócio, é dinheiro na mesa, enfim, tecniquez. E não perguntam, beleza, entendi que tu tem essa dor, mas assim, Marcelo, assim, de 10 empresários que falam comigo, eu diria que
8 têm a mesma dor que tu tá me trazendo. Por que isso tá sendo um problema para ti? Ou por que isso é importante pro Marcelo? Para aceleração de vendas, para tua empresa. Então tu desce uma camada. E o porquê é muito foda, porque é o motivo, né? O porquê é o mais Ele vai devolver o motivo. Puta, você não sabe, entrei numa situação aqui, porque eu não consegui vender, perdi meu principal cliente. Foda, o porquê, cara, o porquê traz a alma do cara, velho. traz A alma. dor na alma. Normalmente as pessoas, a implicação é muito explícita. Só no business, né? Aquela pergunta de qual que é o impacto desse problema. Cara, hoje em dia tu vai perguntar isso pra qualquer pessoa que já ouviu falar de spin selling, vai te responder, pô, eu sei por que tu tá fazendo essa pergunta aí pra mim, tu tá torcendo o meu parafuso aqui. E tem outras formas pra mim o porquê que é muito mais relevante. Eu, pelo menos no meu processo de venda, tenho respostas muito melhores, que é, pô, Marcelo. E aí, de novo, não é só perguntar o porquê, é dar aquele contexto, cara, entendi que tu tem um problema hoje que tu tá gerando menos leads que tu precisa pra bater meta. Então, vou parafrasear o que tu me falou, pô, tu tá gerando hoje 110 leads por mês, tu precisa gerar 200, isso tá te gerando, mas eu acho que quase todos os empresários que eu converso trazem o mesmo problema. Por que isso tá pegando pra ti agora? E aí eu volto naquilo que é a diferença de como tu faz aquela pergunta. Sim, né? Então... sim. Muito legal, cara. É um refinamento, né? Mas você sabe que na área de tecnologia, startup, é bem comum os spin selling. Em outras áreas, empresas mais tradicionais, é algo ainda meio... É quase falar de inteligência artificial, sabe? Negócio meio... Que a área de vendas de tecnologia ela é muito avançada, né, cara? Ela é muito avançada. Eu acho que tecnologia e a área médica são áreas que os caras já investem em tecnologia de vendas há muito tempo, né? Muito tempo. A área de seguro de vida também tem um processo comercial, algumas empresas ali super refinado. Mas tem uma... Falando em metodologia de vendas, né? Hoje se fala muito em spin, mas, cara, tem um livro pra mim que eu acho que é talvez o melhor livro de vendas, que é o The Challenger Sales. E pra mim ele serve muito, principalmente quando a call é mais de outbound. Porque o que o livro fala, né? Hoje tu tem 5... Ele foi uma pesquisa gigante. Pra mim esse livro é até uma certa continuação do spin selling. Pra quem não leu, eu super recomendo ler. Uma pesquisa gigante que fizeram para entender quais eram os tipos de vendedores. São 5 tipos. E que até então muita gente falava que o vendedor que mais tem sucesso é aquele criador de relacionamentos. É o cara que fica brother do lead, cria rapport. Só que a pesquisa foi feita com os compradores para entender, primeiro, qual que era a importância do vendedor para eles escolherem determinada solução. E era tipo muito alto, assim, 70%. Era, tipo assim, até eu fiquei chocado com a relevância que o vendedor tem, depois acho que vale rever o dado, e o perfil do vendedor. E aí o perfil que era o perfil mais comum em vendedores de alta performance, que saíam ali da mediana, era o perfil challenger, que é o desafiador, que é aquele lead que é o vendedor que desafia, que é o que muito que a gente estava falando. Sim. Só que o spin selling, ele serve muito para tu fazer ali a investigação, muitas vezes é quando o lead chega até ti, faz várias perguntas, mas pô, quando tu liga, interrompe uma pessoa no meio do dia dela, faz um cold call, agenda uma call, pô, tu vai chegar nessa call, vai começar a fazer um monte de pergunta pra pessoa, isso às vezes gera uma fricção muito grande, que tipo, pô, Marcelo, tu me ligou, beleza, achei interessante, tu vai bater um papo com aceleração de vendas, mas cara, fala o que tu faz aí, tipo, não, depois tu pode entender mais da minha operação, então existe uma necessidade de tu earn the right, né? De tu merecer o direito de fazer perguntas, que ele traz muito uma metodologia onde tu já chega apresentando... A solução, né? Não a solução. As dores que tu resolve e tu traz dados, conhecimento e informação do mercado ou da necessidade do cliente que ele não sabia. E aí tu faz isso ali em 5, 8 minutos... Depois dá pra aprofundar no como, até tem um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso. E aí nisso ele, pô, Marcelo, tu vai dizer assim, ó, cara, as empresas procuram aceleração de vendas por 3 principais motivos. E aí tu vai falar 3 dores, assim, que são muito comuns que vocês resolvem, e trazendo um conhecimento sobre essas dores que o próprio lead não sabia. Alguma dor é muito provável que ele vai se identificar. Ele, caralho, cara, isso aqui acontece comigo. Aí tu começa o discovery, aí tu começa a pegar um pouco do direito de fazer perguntas. Enfim, várias coisas ali, mas é um livro que os meus 3 livros preferidos de venda: Spin Selling, Venda Desafiadora e Negocie como sua venda dependesse disso.
do ex-negociador de reféns do FBI, o Chris Voss. Isso aí é Legal. uma aula de negociação também. Aproveitando então essa carona aí já que você pegou, já fala desse terceiro livro pra gente. Negocie como sua venda dependesse disso. Cara, o Chris Voss, ele era o negociador-chefe de reféns do FBI, americano. Outra coisa pra mim, pô, que aprender bem sobre vendas tem que ir pras referências americanas. Sim. Um dos motivos que eu comecei a fazer conteúdo é que eu não vejo hoje as referências, entre aspas, ali do Brasil de vendas sendo referências pra mim, e a galera nos Estados Unidos tá muito mais avançada. Já volto pra você falar do livro, mas eu acho que tem dois pontos importantes. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi seu conteúdo. Eu falei, cara, esse conteúdo aqui é sofisticado. Tipo, porra, sou da aceleração de vendas, consumo isso todo dia, né? Tipo, né? E consegui perceber isso. Mas, por outro lado, o que eu vejo que o que mais as pessoas acabam no Brasil, né? A referência do Brasil é porque o nível do Brasil tá muito baixo. Então, eu acho que assim, pro cara ganhar a massa, se ele entrar no grau sofisticado americano, ele não acessa conhecimento. Então, aqui fica uma leitura importante do seu trabalho aí, que assim, cara, de fato está desconectado, mas talvez essa linguagem aqui, ainda para massa... Reflita. Mas o que vai ser legal é que essa turma que está mais referência em vendas está fazendo um trabalho que vai gerar o seu próximo lead. É isso, cara. Que é o cara que vai querer andar Fala, cara, legal, ó, eu saí daqui para cá, agora o que tem de novo aqui? Puta, vai cair lá no Edu. E só sobre esse ponto, Marcelo, antes da gente voltar no livro, 80% dos meus amigos em networking é vendas. Head de vendas ou vendedor, enfim. E aí, e são pessoas que estão em empresas relevantes do mercado, já tem um nível ali de vendas mais avançado. E eu não vou citar nomes, mas a gente tem algumas pessoas ali, poucas, que são as pessoas mais famosas que fazem conteúdo de vendas no Brasil, hoje em dia. E eu pergunto, assim, pra qualquer amigo meu, assim, que vai trabalhar, ou um colega da HubSpot, galera da RD, pô, o que tu acha desse cara? Tu segue o conteúdo dele e tal? Cara, nenhuma pessoa dessas empresas que eu conheço disse assim, pô, essa referência aqui do Brasil é um cara foda de vendas, assim, que eu, pô, sigo, pratico. Eu tô pra comprar um curso, tem um cara que é o Ian Koniak, que eu não sei se tu conhece ele, foi o melhor vendedor da Salesforce no mundo, é um americano, por vários anos consecutivos, ele abriu uma empresa de coaching de vendas. Pô, tem outro nível, assim, outro nível essa galera. Mas enfim, voltando ao tema do negocie como se a venda dependesse disso, qual que é a ideia do livro? Eu até tinha notado aqui algumas das técnicas que eles trazem, que ele basicamente adapta, e é muito legal porque o livro é envolvente, que ele conta histórias de negociação de refém, né, de vida ou morte, só que ele traz as técnicas de uma maneira que tu consegue adaptar para o mundo dos negócios, porque ele é um livro feito para empresário, vendedor, não é um livro feito para quem é negociador de reféns. Então ele traz as principais, é um livro bem de técnica mesmo, né? E aí ele fala muito sobre, primeiro, quando eu li sempre foram técnicas que não é tipo o Spin Selling. Quando eu li o Spin Selling, eu já tinha muito ouvido falar disso, já estava rodando ali na empresa. Esse livro, não. Algumas técnicas assim que eu nunca tinha ouvido falar. Tem uma primeira que eu até acho que é a mais conhecida, que é a do espelhamento. Para negociação funciona muito, assim, tipo, o Marcelo tá fechando aqui, sei lá, uma mentoria de vendas comigo. Pô, Edu, beleza, tua mentoria é, sei lá, 10 mil reais aqui, mentoria é 5 mil reais. Tu consegue fazer por 2.500 pra gente fechar? Aí eu vou... Tu quer que eu faça por 2.500? E cala a boca. Muitas vezes a pessoa vai responder de um jeito que ela vai... Pedir desculpa, assim. Ou às vezes, não, pô, 2.500, começar a negociar contra ela mesma, assim, não, pô... 3 mil vai. O cara já devolve a coragem. Cara, experimenta quando tu for numa loja comprar uma calça, qualquer coisa, como comprador. O vendedor vai te falar, pô, 100 reais aqui essa calça. É 100 reais? Ele vai começar a se justificar. Sim. Isso é genial, cara. Com uma técnica simples assim, mas que... E o cara no livro conta fazendo isso com refém. Com o sequestrador. Exatamente. Tipo assim, o cara fala, puta, eu quero água, um helicóptero pra sair, mais um carro forte. Exato. Aí o cara fala assim, um carro forte? É isso? Exato. Que da hora. Tu repete as palavras que o lead te falou em forma de pergunta, com um certo tom e expressão facial que vai fazer ele
Só que Entendi. tu não falou nada, tu só Sim. perguntou, repetiu o que ele disse em forma de pergunta. Que louco. Tem uma muito interessante, que foi bem novidade pra mim, que é ir atrás do não em vez de ir atrás do sim. Uhum. O que essa técnica diz? Hoje as pessoas, elas são resistentes a um contato com o vendedor, principalmente para tu falar assim, pô, vamos fechar, ainda mais o brasileiro. O brasileiro, pô, quantas vezes tu vai pegar um cara que vai falar na hora, assim, sim, sem nenhuma objeção? Porque o sim, ele gera um compromisso e ele sempre cria algum tipo de mecanismo defensivo, é psicológico. Sim, sim. E em vez de ir atrás do sim, ele fazia perguntas indo atrás do não pro lead. Por exemplo, então, assim, numa call de vendas, pô, Marcelo, tu acha que isso é uma má ideia? Uhum. Pô, Marcelo, tu. Você Em vai vez de. quebrando você vai construindo a objeção pro cara vai dizer que cons- não é uma objeção. Exato. Em vez de perguntar faz sentido, tu vai perguntar o que tá te deixando inseguro aqui com relação ao projeto? Tem alguma coisa que tá nos impedindo de avançar? Então tu vai pelo contrário. E tem um terceiro que eu acho que é muito legal, que é o rotulamento. Tu vai rotular o sentimento da pessoa que tá do outro lado. Então, como é que isso funciona? Isso ele dá até exemplos. Eu gosto porque tu aplica na vida pessoal Sim. as técnicas que ele usa. Em vez de chegar e falar, pô, oi, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tu vai vou olhar pra ti e vou, Marcelo. Parece que tu teve um dia punk aí, cara. Já era outro tipo de resposta. Oi, tudo bem? Uma conversa automática. A pessoa Sim. nem vai pensar. Tu fala, pô, parece que tá Corrido. corrido hoje. Aí tu já começa um diálogo diferente, Sim. porque ele vai O cara vai dizer, pensar. puta, é mesmo, hoje foi foda, E o você não cara sabe. notou em mim, velho. O cara Pode notou na crer. minha cara, que legal que ele tá. E também serve na negociação, tipo aquela Bom, a call chance do ali. cara não ter se fudido no dia é pequena, né? Alguma coisa ruim aconteceu, né? Sempre vai estar corrido. Sim, sempre vai Sempre vai estar. ter problema pra resolver. E um exemplo de negociação é, às vezes, tu tá ali apresentando a proposta, tá meio silêncio, assim, sabe quando tu sente que, porra, O isso cara aqui tá não, meio desconectado. não vai rolar. Pô, Marcelo, eu sinto que tu não tá confiante aqui do projeto. Eu sinto que tu tá rotulando o sentimento. Cara, é genial. Isso sempre abre um diálogo que Nem tu... que seja, puta, não tô mesmo tal e já desbaratina. Exato. Mas ele Vamos sempre dizer, vai evolui. mas ele sempre vai te abrir. Tu rotula o sentimento, normalmente ele vai te abrir o que tá passando. Porque ruim é quando o lead não fala nada, Sim. fala, preciso dar uma pensada e tal. Pô, quando tu fala assim, Marcelo, na boa, independente da gente fechar ou não, mas, cara, te sentir, acho que tu não tá muito confiante pra gente avançar. Pode crer. Só fala e fica quieto. Vai sair coisa boa. Boa. Eu acho que de tudo isso que você falou, o silêncio é o. Né? Fala e deixa o cara respondendo. Silêncio deixa o lead desconfortável, Sim. a gente tem que saber usar a nosso favor. Boa. Bem boa. Ótimas técnicas. Cara, e aí a gente tá evoluindo. Você tava aqui na RD, você acabou virando líder lá, né? Acabei virando líder. Quer contar? Você lembra de alguma história de liderança lá que foi muito legal? Acho que você contou uma história boa. Tem uma história muito boa, cara. Você contou a história do processo seletivo, que eu achei massa. Como é que você pega os caras que são bons pra caramba? Mas conta aí uma história. Tem a história do processo seletivo que eu passei e tem a melhor história depois que eu fui gestor. Como é que a gente tá de tempo aí? Pode seguir, vambora. Beleza. Isso é uma história que serve muito, eu acho que de qual que é a atitude que o vendedor tem que ter no dia a dia, porque, pô, a gente sabe que é um trampo difícil, é um trampo suado, é um trampo desafiador. Tu tá indo ali atrás de um resultado que ele não tá 100% teu controle. Isso pode fazer tu ser desligado, isso pode fazer tu ser promovido de uma hora para outra. Cara, altos e baixos. E a gente tava no final de mês ali que eu tava com 60% da minha meta. Era umas 8h45 da noite e todo mundo ali quase já tinha subido pra ir no rooftop ali da RD, final de mês e tal, happy hour, tomar um chopp, beleza. E eu tava longe da minha meta, não tinha mais nenhuma empresa no pipe. Só que eu tava fazendo ali uma lista lost, né? Ligar pra lead que já tava ali antigo na base pra tentar reverter ali. Era tipo um dia de semana, era de noite. Sabe quando as pessoas, porra, sério que tu tá me ligando aqui quarta-feira, 8h45 pra falar de RD Station, porra, consideração. Querendo que eu compre ainda? Pô, eu liguei pra um cara, o cara me atendeu e ele tinha sido uma negociação recente ali de uns 4, 5 meses atrás. E aí eu vi que ele tava aberto a trocar ideia.
E aí o meu gestor naquela época, ele passou atrás de mim e quando ele viu o cara que eu tava falando, ele falou pro gerente da área que tava do lado dele e falou, pô, o Edu nunca vai vender pra esse cara. Eu tentei negociar com esse cara 4 meses atrás e ele só ficava se fazendo e tal, não fechou. Cara que não tinha uma dor clara. E na hora eu não vi, eu tava fazendo call, mas ele falou, sem chance, só vai perder tempo. E aí, beleza. Não vou detalhar aqui o que aconteceu na venda, mas acabei fechando. Uma venda com 40% de desconto, que a minha meta subiu 7%. Fechei longe. Mas quando eu saí da call, pô, era quase 10 assim. E não tinha mais nenhum vendedor no andar. E tava os gestores ali, o gerente, tava o diretor, tava o meu coordenador direto. E, pô, a galera deu a vida, assim, pela atitude. E quando eu fiz o processo seletivo depois para virar coordenador de 2 meses, claro, eu mandei bem no processo, apresentei o case, beleza, mas o meu gerente na época, Ferruccio, um grande líder para mim, ele me olhou no olho e falou assim, ô Edu, tu foi bem no processo, teu case foi melhor, mas teve uma coisa que me fez ter certeza que eu queria te botar aqui nessa cadeira, é que aquele final de mês, tu tava fudido, tava negociando com um deal até as 10 da noite, que não ia te fazer bater meta, e tu foi lá e vendeu. Tu era a única pessoa do andar. Cara, esse tipo de comportamento que a gente quer promover aqui, e a gente confia em ti por causa disso. Que E aquilo legal, ficou velho. muito marcado pra mim. E, cara, é a atitude que o cara tem em Sim. campo. É o não dito, né? O Não cara dito, viu, né? cara. Falou, É o cara, esse cara. esforço. Pô, isso aí, o vendedor que não tem isso e é preguiçoso, pô, vai fazer outra coisa, né? Puta, você fala isso, cara, assim, eu vejo tanta oportunidade em vendas, cara. Porque a galera fala, inteligência artificial. Então você fala, cara, pelo menos aqui no Brasil, assim, a régua é tão baixa, né? Do tipo comportamentos como esse, que são exemplares e que você podia. É difícil de ver, raro. Né? Então tem muita oportunidade para quem quer ser vendedor e prosperar e tal. Legal. E aí você saiu de lá e foi para Pra HubSpot. HubSpot. Conta um HubSpot. pouco dessa transição, por que, que você saiu. É uma empresa concorrente hoje no Brasil, certo? É Direta, né? uma concorrente. É uma concorrente. Então, eu tava. O que que me fez sair? Eu era gestor ali já fazia um tempo. Eu tava num momento que eu tava começando pelo meu interesse de técnica de vendas. Sempre gostei de falar disso. A galera sempre me pediu dicas. Comecei a dar palestras dentro da RD. Comecei a dar algumas palestras fora da RD. E aí eu tive a ideia de começar a produzir conteúdo. Porra, esse conhecimento aqui que a gente tem dentro da RD, valor que isso geraria para fora, para pessoas do mercado que não tem um pingo desse conhecimento das empresas que elas trabalham, o que pode mudar a vida de vários vendedores. Então eu decidi começar a fazer conteúdo e aí eu estava fazendo conteúdo, só que eu não estava fazendo conteúdo de como ser um gestor de vendas. Estava fazendo um conteúdo de técnica de venda, que é o que eu gosto. Teve determinado dia que eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, ô Edu, tu já parou pra pensar que pelas coisas que tu tá me contando no teu dia a dia, o que tu mais gosta de fazer é entrar em negociação complexa dos teus liderados para resolver e contornar a objeção, muito mais do que ficar gerenciando pipeline tu... E aí eu dei um clique assim, o caramba, cara, minha paixão, não que eu talvez nunca queira voltar a ser gestor, algumas, cara, o que eu gostava era venda, era técnica de venda, fazer conteúdo, era o dia a dia da operação, pô, velho, acho que eu preciso voltar a ser vendedor. E aí eu sempre quis trabalhar numa multinacional, empresas maiores, queria morar fora do Brasil, já tinha morado algumas vezes, queria ter mais uma experiência. E a HubSpot, pô, sempre foi uma empresa muito referência para mim em termos de cultura, o que ela prega. Então, tiveram muitas coisas ali que faziam sentido tanto a HubSpot como empresa para voltar para o cargo de vendas. E aqui estamos. Que legal, cara, que legal. E qual que é a principal diferença que você vê assim numa empresa americana? Né? Então, o produto é semelhante, vai. Mas a cultura americana, assim, embora a RD acho que também já tem uma cultura meio americanizada, não sei. Mas qual que é a principal diferença da RD, que fornece um produto, né, vai desde marketing digital, SRM e tal, e a HubSpot, que é uma empresa americana, qual a diferença, primeira principal diferença cultural, assim, que você vê? Se Excelente é que tem, né? pergunta. Acho que. Tem. Assim, ó, é, é meio difícil falar, talvez, da HubSpot como representando a cultura americana, porque eu conheço a cultura da HubSpot.
Então, eu vou falar pela cultura da HubSpot. A parte de gestão de vendas, ela é absurdamente diferente no sentido de a RD ela tem uma vertente muito de microgerenciamento, não no sentido negativo, de Sim, pressão, pô, o ambiente lá é muito legal, mas existe um acompanhamento rigoroso do que os próximo. vendedores estão fazendo, atividades, e a HubSpot ela tem uma visão de eu vou contratar vendedores sêniors, eu sei que eles são adultos, eu vou dar uma meta que eles sabem que eles têm que bater, e eu tô pouco me lixando para quantas horas eles vão trabalhar, o que, que eles vão fazer. É quanto Claro, você vender no final do se, mês. não, se tu não trabalha, tu não bate meta. Todo Sim. mundo não é tipo assim, já que é É assim eu vou simples, né? conseguir dormir até as 11 da... Não, aí tu não bate meta, não tem como. Mas a gestão, assim, ela é, cara, faz o que tu quiser. Se tu não quiser trabalhar um dia, não precisa me avisar. Só traz o número no final do Traz o mês. número. E aí, outra coisa é que as regras, elas são mais claras, assim. Por Uhum. exemplo, na RD, uma pessoa que tá performando mal, pô, toda uma avaliação ali, se a pessoa ela tem aderência cultural, quanto que ela está se esforçando. A HubSpot ela tem regras muito claras assim de o que precisa acontecer numericamente para tu ser promovido ou o oposto. Aconteceu, aconteceu. Uhum. Então é muito objetivo, assim, que eu acho que é mais da Uhum. cultura Uhum. americana isso, Sim, né? muito bom. E deixa eu te fazer outra pergunta em relação a isso, cara. Um cliente me perguntou hoje sobre a questão da remuneração variável versus fixa, né? E aí não precisa abrir números, mas como é que você vê essa questão de vendedores com mais qualidade ganhando mais fixo e menos variável? Ou se, né? Porque tem uma lenda assim, principalmente no Brasil, não, eu vou pagar um pouquinho pro cara, mas no variável ele estoura. E aí você fala, cara, você vai atrair um profissional ruim, né? Tem diferença desse tipo de leitura de HubSpot com RD? Vamos dizer, o percentual de variável com fixo tem? Ou é mais ou menos parecido? Tem. Eu não posso entrar nos Sim, detalhes de claro. nenhuma das duas, mas tem diferença sim. Eu diria que uma é mais num modelo e outra é mais no outro. Entendi. Uma é um fixo mais alto com variável menor É, e a outra é um variável maior com fixo menor. exato. E o que você vê de benefícios nesses dois lados? Quer dizer, eu posso ter então um vendedor que ganha mais no fixo e pouco no variável, o que todos os empresários, né, quando eu falo isso, o cara fala assim, porra, mas aí o cara não vai fazer nada. Né? Acho que essa. E do outro lado fala, não, eu pago um pouquinho aqui, mas no variável ele estoura. O que você vê de diferença, assim, quais são os prós e contras de cada um dos modelos? Eu acho que pensando na ótica do vendedor, isso dá uma fato de tu ter um fixo. Assim, ó, não pode ter um fixo alto e um variável baixo. O Tá. variável ele não pode ser proporcionalmente tão pequeno com relação ao salário total. Sim. Senão realmente não tem o Uhum. incentivo pro. Então ele não pode ser pequeno. Mas o fato de ter um fixo maior, isso dá uma certa tranquilidade, não para o vendedor querer se esforçar menos ou não, mas, pô, às vezes acontece da pessoa fazer tudo que está no controle dela, todo o processo, e ela não chega no resultado. Uhum. E isso também tem muita diferença, eu acho que eu vejo com o ciclo de venda da empresa. Porque se tu tem uma empresa que tem um ciclo médio de 7 dias ali, pô, isso faz muita diferença ali para sempre bater meta mensal. Agora, tu tem uma empresa que tu trabalha negociações um pouco maiores, que demoram um pouco mais, às vezes faz uma diferença positivamente relevante de tu ter um fixo ali um pouco maior, porque O cara vai levar 3 meses, né? 60 exato. dias, 90 dias. E aí ele, mesmo ele estando fazendo tudo que ele precisa fazer da maneira correta e não chega no resultado, pô, pelo menos vai ter Uma um garantia. fixo. Mas Eu, depende muito do modelo de sim, negócio da empresa para dizer o sim. que faz mais sentido, né? Eu É. não acho que tem um certo e um errado. Eu acho que, de certa maneira, assim, né? Se você quer um cara que vai, vamos dizer assim, você está imaginando que ele vai ganhar lá 20 pau, final. Uhum. Se você, vamos pegar exemplos hipotéticos, números hipotéticos. Né? Você pega um cara que ganha 4 pau e que, meu, quando o cara acelerar muito, ele vai ganhar 20. Legal, esse cara vai ter um relógio de 4 pau, esse cara vai almoçar no restaurante de 4 pau, vai ter um carro de quem ganha 4 pau e vai conviver com pessoas e clientes que ganham 4 mil. Ou perto disso. Já o cara que, vamos dizer, que ganha 15 e 5 no variável, ele vai ter um outro comportamento que talvez possa estar mais perto também do comportamento do seu cliente. Então, acho que isso é uma coisa para levar em consideração, assim, né? Com E, certeza.
E faz toda a diferença quando você comenta a história das técnicas do spin selling e tal. Essa tranquilidade do cara não querer vender para bater a meta, essa agressividade, ela transparece na venda. Então, se eu aperto muito o cara, dizendo, o cara bom aqui é o cara que vai no variável, ele vai arregaçar o cliente e às vezes não vai nem gerar valor, porque a cabeça do cara está no outro lugar do tipo, cara, se eu não vender, eu não vou assumir meu compromisso. Então, eu acho que ter essa tranquilidade, essa confiança é super relevante para a qualidade do processo de vendas. E nessa qualidade, o ponto importante é o empresário ou o líder, enfim, mas as empresas maiores já têm políticas mais sofisticadas, mas o empresário perceber que eu cuidar do meu vendedor é também cuidar do meu cliente. E que eu posso perder meu vendedor, mas esse cara continua sendo meu cliente. Então, é um pouco sutil assim, né? Porque todo mundo fala, puta, eu vou pagar um variável, o cara pode ganhar um mundo aqui. Fala, cara, mas o cara se estabelece pelo fixo, né? O padrão dele de vida, de linguagem, de comportamento, de roupa, vestimenta é o do fixo, do variável, né? Aliás, do fixo. Eu não tinha falado isso, mas agora que tu falou, isso é muito verdade. Uhum. É muito verdade. Isso transparece no final do mês. Sim. Quando o vendedor ele precisa de uma conta para bater meta. Mas, pô, ele sabe que se ele forçar, vai ter um risco ali de gerar um estresse e isso reflete em tudo, né? Até no posicionamento da empresa como um todo. Então, faz muito sentido, faz muito sentido. Cara, eu trago uma outra coisa, um pouco reflexo disso, né? Tava conversando com uma pessoa ontem, e aí eu falo, cara, primeiro, né? Tem várias tendências de terceirizar vendas, né? Deixa eu ouvir sua opinião sobre isso, depois eu comento. Como é que você vê isso? O cara terceiriza SDR, né? Vamos dizer, o cara, não sei se eu acho que a RD tem a Exact que fazia alguma coisa parecida com isso antes e tal, mas agora era só software, né? E eu não sei se eles estavam passando a terceirizar vendas, não. Não, só software, fornecimento de software. Maravilha. Mas tem várias empresas que fornecem, cara, você contrata aqui, você me paga 10 mil por mês, 15 mil por mês, eu faço o seu marketing digital, gero o lead e o meu SDR qualifica e manda para você o cliente. Como é que você vê esse modelo de negócio ou as pessoas pensando isso como uma solução para o seu modelo de negócio? Eu vou te dizer assim que a área de vendas, para mim, é a área mais importante, é o coração, que gera a receita da empresa. Se tu terceiriza isso, tu perde controle, tu tá colocando na mão uma responsabilidade ali de um terceiro. Então, eu acredito que isso traz muito risco. Agora, nunca trabalhei em alguma empresa que estruturou esse tipo de modelo. Até uma curiosidade que eu fiquei se com as consultorias que tu presta, tu já se deparou com esse modelo. Mas do meu ponto de vista aqui me parece uma estratégia extremamente arriscada. Tu já se deparou com isso em alguma empresa que tu tenha visto? Já. Já, e eu vou dizer até por quê, cara. Porque o cara não quer enfrentar a dor de montar um departamento comercial. É dor de Porque o cara já cabeça, né? tentou muitas vezes, não necessariamente do melhor jeito, mas já tentou. E aí é aquela história, cara, eu tenho uma dor que é manter o vendedor aqui, o vendedor no SDR, montar um processo, etc. Aí o cara fala, eu vou terceirizar. A minha consideração sobre isso é que, assim, primeiro, a sua base de clientes é seu maior ativo, cara. Então, quando você está ali 2 anos ligando para o lead, esse cara é um cliente seu e você está mapeando ele, em algum momento ele vai comprar. Agora, você imagina que você terceirizou isso. Então, você é uma empresa de consultoria de RH, por exemplo. Aí, o cara que está fazendo a ligação cria uma base de clientes potenciais de RH para você. Aí você rompe o contrato com ele, ele liga para o seu concorrente e vai oferecer essa mesma base para o cara. Sim. Então, esse cara é um ativo muito forte, assim, né? Então, eu não costumo recomendar esse formato. E a segunda coisa é que os problemas que você tem para ter um bom SDR são os mesmos que esse cara que você vai contratar vai ter. Né? Então, a gente estava discutindo isso também ontem, né? Estou falando muito de ontem, porque teve um evento ontem sobre a questão, cara, um SDR que tem uma remuneração de 3 mil reais, 4 mil, 5 mil reais, esse cara às vezes vai preferir trabalhar numa outra profissão, tipo Uber, tipo outras coisas, que é a briga do trabalho e do emprego. Então, o cara não quer ser SDR mais, ele tem outras fontes, ser TikToker, etc e tal, né? Então, essas dores de manter um cara nesse lugar para vender com qualidade para você imagina, você está dando uma procuração para um terceiro cara colocar um SDR para falar em seu nome. Então, enfim, não recomendo, mas só para saber sua opinião. Edu, e me fala uma coisa, cara. Como é que você vê o futuro das vendas? E aí eu queria que você falasse um pouquinho depois da sua metodologia de vendas. Mas como é que você vê o futuro das vendas? O pessoal fala assim, a inteligência artificial vai substituir o vendedor vai deixar de existir. Como é que você vê esse lugar aí? Boa. Sabe que futuro é uma coisa que sempre tem gente que tenta prever. Ninguém
quase nunca ele consegue. Futuro é uma incógnita, né? Com a velocidade como a tecnologia avança. Óbvio que a inteligência artificial veio para ficar e vejo muita aplicação. Eu uso muito também Uhum, para uhum. produzir conteúdo. Cara, eu tinha um prompt que às vezes eu ia fazer uma demonstração isso eu fazia na RD, assim, na HubSpot não tenho feito. Que eu fiz um discovery de um cliente, só que às vezes é um modelo de negócio que eu não tenho tanta propriedade para mostrar o software com aplicações de casos, estratégias, nunca vendi para um cliente parecido. Eu treinava ali a inteligência artificial com o que a gente fazia, como que a gente tinha ajudado outros clientes, mandava o site ali, tem que assinar o ChatGPT pago para ele fazer uma leitura mais densa do site, do modelo de negócio da empresa, e tinha um prompt que sabe, para cada feature da RD, eu quero que tu me traga como que eu poderia apresentar com 3 maneiras diferentes. Pô, sentava ali meia hora antes da call começar, o cara me dava um roteirão assim, eu selecionava, pô, isso aqui é legal de mostrar, isso aqui é legal de mostrar, isso aqui é legal de mostrar. Então, assim, eu acho que tem muita coisa acontecendo, mas eu vejo que por outro lado, mais fácil pensar o que não vai mudar Sim. e o que vai mudar. Aham. E o que não vai mudar é a gente conseguir gerar uma boa conexão. Isso eu acho que é o maior desafio da IA, que é difícil se conectar com uma inteligência artificial mais do que com um humano. Ter um entendimento muito claro de como tu vai ajudar o cliente e tu ter conhecimento, conseguir agregar informações novas, conseguir ajudar o cliente a pensar diferente e elevar o negócio ou objetivo, se tu tá vendendo para uma pessoa física, para um outro nível. Uhum, uhum. Então, essa pegada consultiva, assim, é algo que eu não vejo mudando. O que eu fico muito refletindo é como que as tecnologias como a inteligência artificial vão ajudar a melhorar as coisas que eu sei que não vão mudar. Uhum. Mas até fiquei curioso também para saber o que tu acha sobre essa pergunta. Cara, a minha leitura é o seguinte: as vendas estão cada vez mais complexas, o nível de conhecimento do cliente ou do potencial cliente está cada vez mais alto. Então, saber o básico sobre o produto é algo que a inteligência artificial vai trazer para você. Então, vai dizer, cara, vai equiparar todo mundo no mesmo patamar de conhecimento sobre o produto. A questão é que tem uma evolução de você ter os dados virarem informação e depois isso virar conhecimento e virar sabedoria. E aí a sabedoria é humana. O Perfeito, conhecimento ainda, a inteligência artificial vai te trazer alguma coisa, embora ela só olhe para o passado. perfeito. E aí a sabedoria não. A sabedoria é olhar para o cara e falar, putz, esse cara tá precisando disso aqui agora porque ele quer ser promovido. Isso é sabedoria. Você conseguir fazer a leitura como você disse. Falou assim, cara, tô te sentindo meio abatido hoje, meio cansado. Pode ser que a inteligência artificial faça essa pergunta. Mas a questão, cara, é a sensibilidade de que isso possa acontecer. Né? E aí eu digo até mais, assim, tem um negócio que chama epigenética, né? E aí teve um mapeamento que os caras fizeram, os cientistas, e eu já vou chegar lá, mas vamos pegar a inteligência artificial. Eu ensino um robô, porque eu preciso fazer a inteligência artificial aprender alguma coisa. Eu ensino o robô a cortar grama. A partir do momento que esse robô aprendeu a cortar grama, eu pego esse conhecimento numa estrutura de dados e mando para todos os robôs iguais. Então, com o aprendizado de um, eu treino todos. E os caras mapearam que já lá, há muito tempo atrás, tinha uma ilha que tinha uns macacos que faziam um certo procedimento com o coco. E que, em determinado momento, outros macacos de outra ilha absorveram esse conhecimento. Uhum. Que foi, os caras chamam de epigenética. Uhum. Que é meio esse... Então, cara, eu entendo que a tecnologia humana ela já está muito mais avançada do que a artificial. A artificial é um pedacinho da tecnologia humana, né? Ou da tecnologia universal, de Deus, divina, qualquer coisa nesse sentido. Então, acho que essa tecnologia é a sabedoria e é nesse lugar em que um ser humano é capaz de gerar algum tipo de conforto, mesmo que quando faz uma pergunta provocativa, de olhar para um lugar que o cara eventualmente não estava olhando. Muito bom. Tem a pergunta, que a inteligência artificial pode ser capaz de gerar melhor que você, mas tem a empatia e a forma de fazer a pergunta. Até a gente fala, tem um termo, né, que fala de escuta ativa, né, na comunicação, mas tem um outro que escuta a serviço, que é quantas vezes você não precisou de um amigo só para te escutar. Claro. E, porra, será que é a mesma coisa você falar com um robô da inteligência artificial? É isso que eu ia falar. Por mais que a inteligência artificial possa fazer perguntas melhores que nós, eu não vou me sentir à vontade para responder a IA da mesma forma que eu responderia a um humano que me conectei. Porque eu nunca vou me conectar com a IA tanto a ponto de um humano que fez um rapport excelente. Então, será que as respostas vão ser as mesmas quando o cliente está falando com uma IA? É. Uma coisa que eu me questiono. Tem uma outra questão também, né, que assim, geracional, né?
Então, as gerações de hoje, os mais novos, né, já tem a mesma sensação. Você falou, tem um vendedor que está 6 anos trabalhando, nunca fez uma reunião presencial. Então, a sensação para esse cara do digital é igual ao presencial. Um like para ele é igual a um abraço. Então, a pesquisa foi, cara, como é que sente? Eu tenho uma filha adolescente que vai fazer 16 anos. Então, para ela, segundo a pesquisa, imagino que é, pelo comportamento que eu vejo, cara, receber ou não receber um like é receber ou não receber um abraço. Então, eu não sei também se o sentimento humano não vai ser adaptado de uma outra forma, que receber o joinha da inteligência artificial vai gerar tanta serotonina quanto receber um abraço. Aí tu me bugou, mas Né? é verdade. Então, mas como eu já tô mais velho, eu tenho menos verões para essa mudança acontecer. Cara, me conta aí, você criou uma metodologia de vendas que chama RTA, é isso? Exato. Quando eu comecei a fazer conteúdo, foi muito generalista ali, aí até eu entender, beleza, tô fazendo conteúdo, agora tem gente querendo comprar coisas, tem gente que como é que eu vou definir aqui um público-alvo? No início meio que não foi para vendedor, foi para todo mundo. Hoje em dia, como é que eu me posiciono, né? Eu tenho basicamente um método que é, assim, o que eu penso assim, que forma o salário de um vendedor? É um método que eu, no final, acho que o objetivo de todo vendedor que consome conteúdo, no final, tá envolvendo ali ganhar mais dinheiro. Muitas coisas dentro disso, mas a pessoa ela quer crescer, quer prosperar, quer ganhar mais dinheiro na profissão. E o que eu pensei é o seguinte, né? Com todo o meu conhecimento sendo coordenador, alguém que já contratou, alguém que já demitiu, alguém que já promoveu muita gente, um vendedor que já ganhou R$ 1.300 ali quando tinha começado a carreira, trabalhava numa empresa ruim, um vendedor que hoje, tô ganhando um salário mais alto e tudo mais. Cresci, já dobrei salário em 6 meses ali sendo promovido, uma época na RD. Eu pensei, beleza, que forma, como é que eu vou ensinar o cara a ganhar mais dinheiro? Eu poderia ensinar, aprende técnica de venda. Mas isso é muito simples. Comecei a refletir, o que forma o salário de um vendedor? Aí eu cheguei uma conclusão clara de que existe um quadrante, então tu tem um eixo ali, 2 eixos, que é o seguinte, né? Tu vai ter a performance do cara, quanto que ele gera ali de resultado para a empresa, e no outro lado tu vai ter qualquer empresa que remunera o salário dele, qual que é o salário. Então, num lado ali iniciando o quadrante, tem um cara que performa mal numa empresa que paga mal, esquece, vai ganhar mal. Tem um cara que performa pouco, mas ele tá numa empresa muito boa, e esse cara pode ganhar ali médio, pode até ganhar um pouco bem. Tem o cara que tá numa empresa que não paga tão bem, mas ele é um excelente, top performer, estoura a meta. Já conheci esses vendedores excelentes ali, que, uma média de 170% da meta. Empresas que o normal não era isso, era muito menos, mas não ganhavam ali R$ 8.000 por mês, porque estavam numa empresa. E tu tem a pessoa que é o top performer, que está numa empresa sinistra, que paga muito bem. E aí, hoje em dia, o meu método ele é muito voltado para como que eu faço essa pessoa entrar ali no melhor quadrante. E aí, basicamente, um lado é ensinar essa pessoa a vender melhor, o que ela tem que fazer para ser um top performer. E no outro lado, são conhecimentos mais focados em carreira. Muito legal. E carreira, eu digo, são 3 coisas, tá? A primeira coisa de carreira é como que eu sei quais são as empresas que mais remuneram no mercado? Esse é o primeiro passo. Uma guria num conteúdo que eu fiz no LinkedIn, ela veio me chamar, me identifiquei muito e tal, tô numa empresa que eu sei que eu poderia estar numa empresa ganhando mais e tal, como é que eu... Beleza, tu sabe quais empresas tu poderia estar ganhando mais no teu mercado? Não faço ideia, não conheço nenhuma aqui. Tem formas de saber isso, tem mecanismos, tem ferramentas na internet que abrem salários. Segundo passo, uma vez que eu sei essas empresas, como que eu entro nelas? E aqui tu precisa ter um conhecimento de como que as empresas contratam e como que eu posso usar esse conhecimento para hackear os processos seletivos. Por exemplo, na HubSpot, eu sabia que a HubSpot contratava principalmente por indicação. O que eu fiz? Eu pesquisei quem eram as pessoas que estavam no time de vendas da HubSpot, vi que tinha uma pessoa que tinha amigos em comum, mandei uma mensagem personalizada, inclusive tem um post no LinkedIn que eu mostrei essa mensagem ali, puxei a pessoa para uma call, não era para falar para entrar na HubSpot, era para falar da carreira dela. E aí ali na reunião a gente tirou uma conexão bacana, beleza. Um ano depois a pessoa me indicou, entrei na HubSpot. Tem os softwares tipo a Guppy,
que tem uma inteligência artificial que recebe 1.500 currículos para uma vaga e, de acordo com alguns mecanismos, eles qualificam uns 20 para entregar para o RH. Como é que tu entende esse mecanismo do software para o teu currículo ser qualificado? As pessoas não adaptam currículo para... Então, o segundo passo, depois que tu sabe quais são as empresas, é entender como elas contratam e hackear essas formas para tu entrar no processo seletivo. E no terceiro, como gabaritar a entrevista, como performar no processo. Tem muito cara que é Sim. bom aí, mas não... Vai cair no spin selling. Cara, na RD eu era gestor. Sabe quantas pessoas eu tinha que entrevistar para contratar uma? Vou chutar 20. 15. Sendo que já tinha um RH que entrevistava antes para qualificar. Ah, ele já te mandava 15 qualificadas. Já te mandava 15 qualificado. As pessoas não sabem, mas é uma coisinha torta ali que elas respondem, que elas acham, eu sou vendedor, eu sei mandar bem numa entrevista de vendas, tô respondendo tudo maravilhosamente bem. Não tá, tem muita coisa que as pessoas não entendem o porquê de cada pergunta que é feita, não preparam direito para entrevista. Então, é basicamente um método aí que foi desenvolvido para como que eu posso fornecer todos os conhecimentos e ferramentas possíveis para o vendedor ganhar ali um salário melhor na carreira. E isso foi muito baseado em experiências que eu tive, assim, que eu acredito que é algo que de fato vai fazer diferença. Muito bom. Cara, estamos indo para nossa reta final aqui. Tem papo aqui para a gente ir mais um monte de tempo, né? Mas eu queria saber se você encontrasse o Edu de 8 anos, né? Com a experiência que você tem hoje, o que você diria para ele? Não faça economia, essa eu já sei que você ia falar para ele. Mas o que você falaria para o Edu de 8 anos? Aquele moleque jogando bola lá, você ia chegar para ele com a experiência que você tem hoje? Cara, eu diria... não pensa pequeno, não tenha medo de errar, com a dedicação necessária, com a disciplina, com a visão de vida, de mundo, pode chegar em qualquer lugar que tu quer chegar, desde que tu tenha coragem de começar, não ligar muito pro que os outros dizem e se esforçar muito mais do que as outras pessoas e de fato pensar maior também, ter mais ambição. Então acho que eu não entrei muito e acho que fica para um outro momento, mas a primeira letra do método é reprogramação. Eu acredito que o teu cérebro hoje, ele nada mais é do que um conjunto de programas e se tu domina as ferramentas certas, tu consegue... Todo o cérebro hoje tem um vírus. Uhum. Hoje, eu não tô ganhando, eu não tenho 2 milhões a mais no meu patrimônio, porque existem vírus no meu conjunto de programas que estão impedindo que eu tenha resultados melhores, independente do que eu esteja fazendo. Existem formas que tu consegue aprender a reprogramar o teu cérebro. Esse conjunto de programas, ele é algo que foi formado com as tuas experiências, como teus pais te criaram, o que tu aprendeu no colégio, quais foram as tuas referências na tua vida. E tudo isso é um conjunto de programas que foi formado e a partir do momento que tu identifica que tu tem objetivos muito claros na vida, umas coisas dentro da tua mentalidade, dentro de coisas da forma como tu pensa, da forma como tu age, que precisa mudar, é só tu, cara, seguir fazendo, estudando, aprendendo, mudando as coisas que tu precisa, que qualquer objetivo que tu traça pra tua vida, tu consegue atingir ele. Mas tá tudo aqui dentro. Muito bom, muito bom. Quer pegar carona e falar do T e do A? Não, eu quero ouvir o que tu diria pro Marcelo de 8 anos. O cara tá usando as técnicas de rapport aí. Cara, eu diria... Tá aí, eu sempre fiz essa pergunta, mas nunca recebi essa pergunta de volta. Isso foi bem. Pra comemorar o 101 aí. Episódio 101, a primeira vez que eu recebo essa pergunta de volta. O vendedor tem que ser interessado também, né? Tem que ser interessado, não só interesseiro. Cara, eu diria o seguinte, cara. Dê mais valor para os seus poderes do que para as suas fragilidades. Isso que eu diria para ele. Explique. Para reconhecer melhor os pontos fortes, assim, né? Porque o que acontece? Você fala dos programas, né? Então, às vezes, você vem com os programas ali da família, dos seus amigos e ambientes, e às vezes esses programas não estão setados no seu maior potencial. Só que, pô, você tá naquele programa como um moleque de 8 anos, então você não tem muito condição e consciência de se reprogramar estando no ambiente. Então o ambiente te molda, né? Uhum. Então eu diria isso, diria, cara, foque um pouco mais nas qualidades aí, nos pontos positivos e não deixe de continuar buscando o autoconhecimento, que é o que me fez chegar aqui hoje com essa consciência. Porque eu poderia estar sendo passageiro
do ambiente lá atrás e dizendo assim, pô, até hoje, cara, né? Então, hoje se tem uma coisa que eu posso dizer que eu sou realizado pelo que eu faço, e essa realização vem muito de ter em algum momento da minha vida para trás adquirido a consciência de que o que eu era lá atrás eu não precisava ser hoje. Muito bom. Mas aí é um processo de autoconhecimento profundo, nem sempre muito saboroso, mas é uma árvore de raízes amargas e frutos doces. Esse é o processo. E se você tivesse, então, quando você tiver com 80 anos, o Edu de 80 anos, lá na frente, olhando para o Edu de hoje, o que o Edu de 80 anos falaria para o Edu de hoje? Tenha prazer pela jornada. Boa. Cada degrau importa. Cada degrau importa. Maravilha. Eu diria, com calma e tranquilidade, o caminho vai se abrir. Então a gente tá alinhado. Isso aí, só vai. Bom demais, cara. E eu diria outra coisa, eu diria o seguinte, cara, as adversidades que você vai viver, todas têm um propósito. Só confia, velho. E vive a adversidade esperando a beleza de que quando Deus vai revelar a solução, você vai falar, puta, ainda bem que eu passei por ela, velho. Glória, glória. Gostei, é isso aí. Velho. Edu, pra fechar agora, olha pra câmera da verdade aqui. Qual essa delas? Aqui. Boa. E aí, dá um recado se você estivesse falando para toda a população do planeta. O que você diria? Nessa reta final. A reta final é essa daí. Um recado para toda a população do planeta que vai te ouvir. Bora vender, galera. Aê, coisa boa. Beleza, Edu, muito obrigado aí, cara. Acho que tem papo pra gente falar bastante. Já fica um convite para uma próxima rodada. Sei que você fica lá na Colômbia, mas enfim, estando aqui já. Passada em São Paulo, eu volto aqui. Já deixa um slot na agenda, porque a agenda do Edu, quando ele vem para São Paulo não, Brasil, né? Porque é São Paulo, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Colômbia. Então já deixa um slotzinho pra gente fazer um podcast. Beleza? Obrigado, meu camarada. Prazer em conhecê-lo virtualmente e depois saber que temos amigos em comum. Turma, esse foi o episódio número 101. Pela primeira vez eu respondi a pergunta que eu sempre faço ao final dos episódios e queria, claro, para continuar a gente levando a palavra para mais pessoas, falando de venda aqui, né, a gente começou falando que as pessoas têm vergonha de ser vendedores, de não se colocarem nesse lugar. Estivemos aqui com o Edu, que tem naturalmente, dá para ver claramente o orgulho de ser vendedor. E se você também está desse lado da tela e quer saber mais sobre vendas e divulgar mais, dê o like, aperte aí o se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo para que você possa conhecer mais. Edu, fala o seu @aí para eles te acharem no LinkedIn e no Instagram. @EduOliven no Instagram, Edu OLIV de vai, E de Eduardo e N de navio, e LinkedIn Eduardo Oliven. Tamo junto, vai ser um prazer me conectar aí com quem quiser trocar uma ideia. Boa. Valeu, turma. Episódio 101. Muito obrigado pela presença aí, Edu. Vendas, vendas, vendas. Uou!